Quero ler para você o que está aqui em João, no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, Nicodemos, quem não nascer da água como arrependimento, da água como simbolização de mudança de mente, e do espírito como operação profunda, aplicando a nova consciência ao caráter, fazendo surgir a nova criatura. Quem não nascer desse encontro com a consciência que quer buscar ser lavada, porque viveu o processo da metanoia, do arrependimento, do reconhecimento da insensatez do seu próprio ser e existir, e que reconhece isso porque a obra do Espírito Santo aplica essa autopercepção ao caráter do indivíduo, infiltrando nele a semente do novo ser, da nova criatura. Quem não nascer assim não pode entrar na dimensão na qual se vê o reino de Deus, porque se faz parte dele, não passa pelo portal, não tem a vida condicionada a essa percepção dimensional, nada enxergará. Pode ser como Nicodemos. Nicodemos era um teólogo respeitado. Ele falava, obviamente, o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. Ele fora educado aos pés dos melhores educadores e teólogos rabínicos dos seus dias. Ele era versado nas duas principais correntes rabínicas em discussão no dia dele, a do rabino Hillel de um lado e a do rabino Shammai de outro lado. Ele conhecia profundamente os essênios, o que eles criam. Ele sabia de todas as esperanças messiânicas que todas as seitas de Israel tinham. Não faltava a ele informação de nenhuma natureza. E além disso, ele era membro do Sinédrio, ele convivia no Congresso, por assim dizer, no parlamento estatal religioso, que o Sinédrio representava no seu diálogo político e no seu papel de apaziguamento do povo para Roma. Ele tinha seu assento naquele lugar. Todavia, é a esse homem, acerca de quem se dá bom testemunho como sendo um homem ponderado, calmo, sensato, humano, que Jesus diz isso. Veja o acervo, o estofo humano do indivíduo. Era ótimo. O estofo de raciocínio do indivíduo obedecia a lógicas de causalidade. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja o estofo, o transfundo cultural, técnico,
Veja tudo que esse indivíduo amealha na perspectiva do saber, do conhecer. Ele sabia, do ponto de vista de filosofia, teologia, história, naqueles dias, infinitamente mais do que com todos os Googles da vida. A maioria dos que estão aqui comigo sabem, excetuando o conhecimento tecnológico que foi adicionado ao planeta. Mas em termos de conhecimento humano, de humanidades, esse cara está dando banho em todo mundo aqui. Mas é a ele que Jesus diz: olha, não é pela lógica que você chega a mim. Não é achando que porque eu faço o que faço, logo Deus está comigo. Não é por aí. A lógica não levará você ao encontro com o novo mundo, com o regênesis, com o nascer de novo, uma nova vida. Não vai. Nem todo o teu estofo, nem todo o teu amparo de conhecimento, e nem tampouco, mesmo que tu apelasses para uma miraculosidade estapafúrdia, como voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Não. O que eu estou dizendo a ti, e que não se ensina em nenhuma escola rabínica nem teológica, lá ensinam-se doutrinas, pacotes. O que eu estou te dizendo é de ver ou não ver, entrar ou não entrar, conhecer ou não conhecer, saber ou não saber, provar ou não provar. To be or not to be, that is the question. Aqui e em qualquer lugar. Quem não nascer porque tomou conhecimento de si, caiu em si, equivalendo a procurar João Batista e dizer: me batiza, porque eu tomei conhecimento de mim, eu me enxerguei. Esse era o convite de João: enxerguem-se a si mesmos e arrependam-se. A água aqui, nascer da água, é nascer dessa consciência. Eu me enxerguei, eu me vi, eu me vi, eu me vi, e eu não me quero. Eu quero ser quem eu posso ser, não quem eu ainda não me tornei, porque nem sabia mesmo quem eu era. Mas eu quero ser conforme a minha vocação para ser. Essa é a representação, a simbolização desse nascer da água, que João tinha acabado de apresentar para todo Israel, pregando arrependimento e batizando as pessoas com água. Esse contexto imediato não pode ser desprezado. Ele engravidava a mente e a compreensão de todos os presentes. Nascer da água. E Jesus disse do Espírito, como João Batista disse: eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um processo que atinge a minha consciência, que já é a iluminação do Espírito, me fazendo enxergar-me, o que é miraculoso, e esse enxergar-me arrependido, que busca metamorfose, tem o aplicativo dessa autopercepção instalada no nosso coração como mudança de caráter, de essência, pelo Espírito Santo. Nascer de novo é como o mundo no princípio, como o mundo, como o cosmos no princípio. Quando se diz em Gênesis: Deus tirou do nada todas as coisas, arrancou do coisa nenhuma. Mas no que tange ao ambiente planetário da Terra, Gênesis diz: a Terra, porém, se tornou catastrófica e vazia. Algo nos catastrofizou como planeta. Tenha sido um choque de um outro, absorção de um outro, ou tenha sido uma crise civilizatória infinitamente anterior a qualquer existência humana ou de algo semelhante no planeta, seja lá o que for. A Terra ficou catastrófica e vazia. É o que diz o texto hebraico do Gênesis. O Espírito de Deus, porém, pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, porém, pairava sobre as águas. Para fazer uma nova criação, o que nós temos no Gênesis é a água e o Espírito.
A terra estava catastrófica e vazia, assim como o homem estava catastrófico e vazio, ou está hoje catastrófico e vazio. É terra, mas está catastrófica. É homem, mas está catastrófico e vazio. Porém, Deus habita a catástrofe. O Espírito de Deus habita a crise. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essas são as imagens que Jesus recolhe. Ele toma a imagem do Gênesis no princípio, a desconstrução, a catástrofe da terra e o Espírito pairando sobre as águas para fazer tudo de novo. E a segunda imagem é a de João Batista, chegando sobre a calamidade de Israel, catastrofizada por mil razões diferentes, sobretudo pela sua própria arrogância religiosa, se tornara caótica, e vem João com água, sendo o precursor daquele que vem com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a imagem de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de um regênesis. E você que é teólogo, você que é pastor, você que é mulher de pastor, você que é presbítero, diácono, apóstolo, professor, você que é formado em escola dominical ad eternum, seja lá você quem for, mestre de crianças, guia de cegos, importa-te nascer de novo. Importa nascer se enxergando. Você não se enxergou até hoje, Nicodemos. És professor em seminário e não compreendes estas coisas. És presidente de denominação e não compreendes estas coisas. És versado em tantas coisas, fazes tantas exegeses, ó exegeta, ó escriba, ó hermeneuta, e não compreendes estas coisas, ó filósofo, ó cientista, ó inquiridor deste século, ó beato, ó religioso, ó fanático. Não compreendeste estas coisas? Quem não nascer de se enxergar, quem não nascer de ser transformado pela aplicação da autopercepção e da consciência que o Evangelho traz, mostrando quem eu deva ser em Deus, aplicado ao meu caráter pelo Espírito, para que eu nasça de novo e as escórias da minha existência sejam queimadas no fogo do Espírito. Sem esse regênesis, não há jardim novo, não há novo homem, não há criação, não há nova criatura. Há um religioso, há um moralista, há um presunçoso, há qualquer coisa, mas não há a nova criatura, a nova criação, o novo homem, que se renova segundo a justiça e a verdade, pela intensa obra do Espírito Santo, na mente, no coração. Jesus conversou várias coisas com Nicodemos, inclusive disse a ele que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, e que aquela operação do novo nascimento aconteceria por esse abrir do coração para acolher a dádiva de Deus ao mundo, o Filho. Quem teve o privilégio de ter essa informação, acolha. Tem alguns que não tiveram a informação, mas estão acolhendo o Filho como o vento que sopra onde quer, porque Deus é livre e não deixou o Filho preso nas mãos de nenhuma organização. No Espírito ele sopra onde quer. Quem quer que ouça a sua voz, ouviu a voz do Evangelho. Jesus disse a Nicodemos: o julgamento é este. Quem teve a chance, foi apresentado e crê, não é julgado. Quem teve essa chance e aborrece, já está julgado. Está aborrecendo a luz, está aborrecendo o amor, está aborrecendo a bondade, está aborrecendo aquilo que o diabo teme e treme, mas não pode dizer que não é a verdade das verdades, o Cristo de Deus, o Cordeiro do amor.
Agora, olhe para você hoje. Como eu disse, esta minha assembleia aqui, de milhares de pessoas, do ponto de vista de estofo humano, muito pouca gente aqui para desatar as sandálias das correias de Nicodemos, as correias das sandálias dos seus pés. Mas veja como para Jesus o conhecimento, a lógica, a ética, a moral, a filosofia, a ciência, o behaviorismo, o bom posicionamento cidadão, qualquer uma dessas coisas produz um ser funcional no processo civilizatório, mas não faz nascer a nova criatura. Não faz. Isso é que é tão horripilantemente chocante, porque você está me ouvindo aí e está dizendo, poxa, para com isso, eu sou um cara da pesada, cara. E eu estou dizendo, Nicodemos também, da pesadíssima. Esses caras da pesada é que são os que precisam ser arreganhados mesmo. Porque quanto mais da pesada, mais uma sutil presunção de saber cega o indivíduo. Os pobres e humildes de coração que já chegam dizendo, eu sei que não vejo, esses estão enxergando sem saber que enxergam. Mas ai desses que são tão gente boa que vão parando de se enxergar na essência da sua carência e vão começando a se jactar do que pensam que sabem, das lógicas que obtiveram, e adiam o dia do encontro para sempre. E vem Jesus e diz, olha, com esse olhar você não vai ver o reino. O reino é mistério, o reino é milagre. O reino está aqui. Mas se os seus olhos não se abrirem, você não vai ver. Se a sua mente não for iluminada, você não vai enxergar. Se os códigos da sua interpretação não forem alterados, você não vai ver nada. E o que você precisa é se enxergar. Se enxergar. Olhar para você. Se enxergue. Enxergue a sua inviabilidade. Por mais que você tenha se tornado funcionalmente viável na sociedade, mas se você não enxergar a sua inviabilidade humana, o seu egoísmo, a sua catástrofe, ainda que maquiada e dissimulada, no fundo do coração, você não vai nascer de novo e não vai ver o reino de Deus. Tem que se enxergar, tem que se arrepender, tem que se perceber, tem que querer se lavar, tem que se abrir para ser alterado de dentro para fora pelo tremular do Espírito, enquanto Deus fala, enquanto a palavra cria, enquanto a palavra cria,